E aí, meus amores do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Relações Ecológicas, Harmônicas, Interespecíficas, aula 1. Meus amores, nós estamos aqui nas relações ecológicas, nós já vimos nos vídeos anteriores algumas das relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie, e agora a gente vai ver as que relacionam seres de espécies distintas. Então a gente vai começar aqui pelo mutualismo. O mutualismo, gente, é um tipo de relação harmônica interespecífica muito comum e muito importante. Qual é a definição dela? A definição desse tipo de relação é que ela é obrigatória para ambos os seres. Os dois se beneficiam e é obrigatório. O que significa? Que se um dos seres não está nessa relação, o outro morre. É totalmente dependente. A gente tem alguns exemplos muito importantes, tá? Por exemplo, os famosos líquens, meus amores. Os líquens são essas estruturas que às vezes a gente enxerga nas árvores, que tem uma cor acinzentada ou verde clarinho, que nada mais é do que a associação de algas azuis, exatamente aquelas que estão lá no ambiente aquático, e fungos. Então são fundamentais porque enquanto as cianobactérias produzem ali a glicose e o açúcar, né, para os fungos vão dar o local onde elas vão se estabelecer a umidade necessária. Então é uma relação fundamental para ambos. E o que acontece? Eles são ótimos marcadores ecológicos. O que significa? Quando esses líquens estão muito acinzentados, significa que o ambiente anda meio poluído. Quando eles estão assim clarinhos, significa que a qualidade do ar tá legal. Outro tipo de relação são as bacteriorrizas, são bactérias com raízes de determinadas plantas, como leguminosas, como feijão. As bactérias, elas favorecem a transformação de compostos de nitrogênio em amônia para as plantinhas poderem absorver. E para as bactérias é fundamental que as raízes estejam ali para elas terem onde viver, onde elas se prenderem. Tem as bacteriorrizas, quando são bactérias que fazem isso, e as micorrizas, quando são fungos que se associam a raízes de plantas. É outro exemplo. Outro exemplo bem mais fácil de entender são os herbívoros e os protozoários. Muitas vezes eu contei para vocês que as vaquinhas, os cavalinhos e todos os herbívoros, eles são daquele tamanho, com aquele peso, com aquela capacidade de produção de leite ou produção de carne, né? Desculpem aos vegetarianos, mas elas são gigantes só comendo pasto. Se a gente comesse só pasto, a gente não ia ter aquela quantidade de energia. Por quê? Porque dentro do sistema digestório da vaquinha existem protozoários, micro-organismos, principalmente protozoários, num dos 4 estômagos que ela tem, que degradam a parede celular das plantinhas que elas comem. E a gente sabe que a parede celular é feita de celulose, e essa celulose é feita de glicose. No caso dos herbívoros ruminantes, como as vacas, vai ser num dos seus estômagos. Por isso que a vaca ela arranca o pasto praticamente inteiro, engole, vai para o primeiro estômago que se chama rumen, que tem essas bactérias e principalmente protozoários que vivem em mutualismo, degradam ali a parede celular, volta para a boca, elas remastigam aquilo e engolem para os outros estômagos. Já o cavalo, o coelho e tantos outros herbívoros não são ruminantes, mas dentro do apêndice deles, eles têm esses protozoários, essas bactérias que degradam a celulose. Então, somente o ser vivo, o animal, não seria capaz de quebrar a celulose, mas os micro-organismos que estão aí quebram. Se o cavalo morre, se a vaca morre, os micro-organismos também morrem, porque para a fonte de alimento e o abrigo deles também faleceu. Outro exemplo é o caso dos cupins. Sabe o cupim, aquele insetinho que come os móveis da tua mãe que ela reclama muito? Nem ele, sendo inseto, consegue degradar a celulose. Dentro dele existem esses protozoários também que fazem essa quebra. Então é benéfico para ambos, tá? Aqui a gente tem algumas outras fotinhas exemplificando, tanto aqui o caso dos líquens, quanto os herbívoros, todos eles têm esses micro-organismos que são fundamentais para degradar a celulose e eles terem a obtenção de glicose.
certo? Então aí a gente viu alguns exemplos de mutualismo. Agora a gente vai ver um outro exemplo de relação harmônica entre seres de espécies diferentes, que é a protocooperação. Qual é a diferença da protocooperação para o mutualismo? A protocooperação, ambos se beneficiam, como no mutualismo, porém não é obrigatório. O que significa? Que os seres podem viver independentes um do outro, só que quando juntos funcionam super bem. É aquele tipo de relacionamento aberto, que os dois são super felizes, mas que conseguem fazer outras coisas com outros seres. É esse o exemplinho, né? Então vamos lá. É a associação entre indivíduos de espécies diferentes que ambos se beneficiam, por exemplo, mas não é obrigatório. Olha aqui que bonitinho. Esse é o exemplo de uma espécie de crocodilo e o pássaro palito. O pássaro palito fica ali se alimentando dos restos da refeição do crocodilo. Para o crocodilo é ótimo, por quê? Porque ele vai ter uma limpeza, ele vai ao dentista gratuitamente. Imagina um pedaço de carne de uma caça feita se decompondo ali, causando uma dor de dente. E o pássaro palito, ele vai ter ali uma habilidade de não tocar na parte interna do corpo, da boquinha do crocodilo, o que faz com que ele não tenha o instinto de fechar a boca, né? Porque se cair uma gotinha na parte interna, não na parte de fora do dente, na parte interna ali perto da língua, ele já fecharia. Aqui tem um outro exemplo de protocooperação, que é muito comum a gente às vezes passar pelo campo e enxergar uma vaca ou um cavalo com uns pássaros pousados no seu lombo. O que o pássaro está fazendo? O pássaro está comendo carrapatos, ou seja, uma fonte de alimento. E pro herbívoro que está sendo ali, está tendo também uma limpeza de parasitas, porque a gente sabe que o carrapato é super incômodo, pode trazer até doenças pro herbívoro. Outro exemplo muito legal que a gente veria vídeo se estivesse aí em sala de aula, você pode procurar no YouTube documentários O Mundo das Formigas, né? As formigas têm uma protocooperação, determinadas espécies, com os pulgões. Pulgões, gente, são pequenos insetinhos que eles têm esse nome porque eles são parasitas de plantas. Então, eles sugam a seiva das plantas. E essa seiva é extremamente doce, às vezes destrói, matam a planta, de tanto que eles sugam a seiva com glicose. E aí, determinadas formigas, o que elas fazem? Elas vão lá, protegem os pulgões, por exemplo, das joaninhas, que são o principal predador dos pulgões, e em compensação, elas comem o cocozinho do pulgão, que é altamente doce. Então, para o pulgão é ótimo, porque ele tem proteção e até transporte. Muitas vezes a formiga carrega o pulgão, é muito legal os vídeos, carrega o pulgão até a parte mais doce da planta para ele poder sugar e ela poder comer o cocôzinho. Que loucura, né? Então ele tem a proteção da formiga, o transporte e em compensação a formiga tem uma fonte de alimento. E aí a gente também tem esse aqui, ó, paguro e anêmonas do mar, que é esse exemplo que vai aparecer aqui. O que é o paguro? O paguro, gente, é um sirizinho que ele tem o exoesqueleto dele, ou seja, a carapaça muito sensível. Então ele é um petisco no mar, ele tudo que é bicho quer comê-lo. Aí o que ele faz? Olha que legal. Ele pega uma concha abandonada, só que essa concha abandonada também não é uma relação, porque a concha é de um molusco que morreu, então já não é uma relação entre seres vivos. Normalmente ele pega uma concha abandonada, entra, mas aí a proteção não é suficiente. Nessa concha abandonada se conectam, se grudam mesmo anêmonas. Aqui nesse caso estou mostrando duas anêmonas, mas pode ser duas ou uma até. A anêmona, ela tem tentáculos urticantes, ninguém come uma anêmona porque vai se queimar. E a anêmona tem a desvantagem que ela tem uma vida fixa, ou seja, ela só dispõe do alimento ali naquela região. Quando ela se conecta nessa concha que dentro tem o sirizinho, agora a anêmona ela é o quê? Ela é móvel. Enquanto que o sirizinho, por sua vez, consegue o quê? Alta proteção. Ninguém vai querer comê-lo porque agora ele tá ali com a sua parceira anêmona que tem muitos tentáculos que são totalmente urticantes e prejudiciais para os predadores. Então é uma relação de protocooperação, os dois juntos são ótimos, os dois separados já são legais, mas juntos são uma equipe do barulho. Do barulho, essa é do antiga. E aqui, ó, a gente consegue ver, ó, o pássaro palito ali, ó, fazendo a higienização do crocodilo, né? Não é brinquedo não, eu venho e trago provas.
E pra gente terminar, meus amores, a gente também tem o comensalismo. Comensalismo é um outro tipo de relação harmônica interespecífica. E qual é a diferença da protocooperação e do mutualismo? Para um dos seres envolvidos é benéfico, é super bom, e para o outro é indiferente, tipo, tanto faz como tanto fez. Só de não fazer mal já é uma relação harmônica. Aí dentro do comensalismo nós temos vários tipos. A gente tem o comensalismo típico, a gente tem o inquilinismo, a gente tem a forésia. Vamos ver cada um deles. O comensalismo típico é esse aqui, que muitas vezes é conhecido também, é confundido nesse caso se é forésia ou se é comensalismo típico. Por exemplo, as rêmoras se prendem não só em tubarões, mas em outros peixes, normalmente para comer os restinhos alimentares das refeições do tubarão, ou os restinhos alimentares ou os próprios resquícios de pele do tubarão. Para o tubarão tanto faz. Já vi um documentário uma vez que acompanhavam a vida ali de alguns tubarões, que um tubarão lá pelas tantas se estressou com uma rêmora que não saía da volta dele, ele deu uma bocada nela. Mas isso é uma raridade. Aqui a gente tem o tubarão e peixes pilotos. Os peixes pilotos ficam ali acompanhando o tubarão. Quando o tubarão caçar, o que sobrar da caça, ele vai comer. Eles irão comer. Aí a gente tem o comensalismo, que dentro do comensalismo nós temos o inquilinismo, que é muito comum também. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, ali não dá pra ver, mas olhando aqui da minha janela eu vejo uma árvore que tá aqui na frente da minha casa, cheia de epífitas. O que são epífitas? São plantinhas que só usam a árvore suporte como inquilinas, como suporte mesmo. Elas não sugam seiva, elas não atrapalham o metabolismo, elas só querem um lugar para se prender. E elas vão ter raízes especiais que vão absorver, o meu cachorro tá latindo enlouquecidamente, sorry. Elas vão absorver água e sais minerais do ambiente. Então elas não precisam da planta, são inquilinas. Tanto que essas plantas muitas vezes dão em paredes, dão em fios elétricos, o que demonstra que eles não estão sugando nenhuma coisa do metabolismo do local, né? E aí a gente tem o mais curioso aqui, que é o pássaro da onde, né? O peixe-agulha, que vai morar, às vezes, por um momento, dentro do ânus do pepino do mar. O pepino do mar é um equinodermo, tipo parente das estrelas do mar, que vivem lá no fundo, e eles têm um ânus e esse ânus tem dentinhos. E esse peixe-agulha, às vezes, para se proteger de predadores, vai entrar nesse ânus e ficar ali protegidinho. Pro pepino não dá a mínima diferença se o peixe-agulha está ou não está, então por isso que é comensalismo, e o peixe-agulha tem essa proteção, certo? E aí, meus amores, aí depois a gente já vai pro outro vídeo, que é de relações desarmônicas. Mas vocês viram? As relações harmônicas interespecíficas tem o mutualismo, que os dois se beneficiam, é obrigatório. A protocooperação, que os dois se beneficiam, mas não é obrigatório, eles vivem de maneira independente também. E o comensalismo, em que um se beneficia e para o outro é indiferente. Muito fácil, muito tranquilo, muito bom de estudar. Beijinho!